Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 8 Queimando a Bandeira. Na manhã de 11 de setembro de 2001, estava com meu pai dirigindo o carro da minha irmã mais nova em direção à escola. Meu pai e eu tínhamos acabado de sair do carro quando seu celular tocou. Alô? Você viu o que aconteceu? Era a mãe de uma das moças que estava no carro. O quê? Acabaram de bombardear as Torres Gêmeas. De novo? Não nesse sentido, você não entendeu. As Torres Gêmeas já eram. Os edifícios acabaram de ceder. Meu Deus! Após o 11 de setembro, os americanos se uniram como nunca desde a Segunda Guerra Mundial. Foram muitos os encontros de oração, fizeram memoriais de improviso. O povo dos Estados Unidos viu o inimigo e deu ao presidente Bush sua bênção incondicional sobre a guerra ao terrorismo. Então, naturalmente, quando voltei às aulas, esperava um espírito de solidariedade em sala. Na minha cabeça, os professores discutiriam a grandiosidade da nação. Pensava que os alunos fariam vigilâncias em memória das vítimas dos ataques e participariam de comícios em favor da guerra. Rapaz, como fui ingênuo! Os professores imediatamente culparam a América pelo 11 de setembro, causado pelos fracassos da política externa. Foi nossa cultura do consumo desnecessário que causou a ira do terceiro mundo. A culpa foi da nossa falta de respeito pelo Islã. A causa daquela catástrofe foi o estilo cowboy americano, foi nossa arrogância, foi a escravidão, a opressão, a brutalidade contra os índios e contra os negros. A reação americana aos ataques foi repugnante, resmungaram esses professores. Amostras simplórias de patriotismo deram origem a não mais que o ressentimento contra os árabes americanos. A guerra ao terror foi uma tentativa equivocada de criar um inimigo onde o presidente Bush não poderia encontrar um. O contínuo apoio a Israel diminuiu a chance de aliança com os países árabes. A atitude americana individualista e independente tornou-se inescrupulosa. Saddam Hussein não era um inimigo, mas um líder de princípios fortes, um homem severo. Victor David Hanson, comentarista conservador e professor na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, descreve os professores da sua universidade, abre aspas, talvez 90% do corpo docente simpatizem com a boutique anti-americana, fecha aspas. Não é exagero e o padrão é o mesmo em todo o território nacional. Não há bandeira hasteada. Não há lamento pelas vítimas americanas sem que haja o uso da palavra mas. O orgulho de ser americano desapareceu do ambiente universitário. 3 vivas para o Osama. Muitos professores sentiram dores de alegria quando viram 3.000 americanos morrendo em Washington, D.C., Nova York e Pensilvânia. Ouvi-los falar sobre o 11 de setembro soa como se eles tivessem dançado ao redor da sala, ou chorado em honra da ocasião enquanto viam homens e mulheres pulando dos prédios de mais de 100 andares. No dia 11 de setembro, Richard Beldon, professor na Universidade do Novo México, tomou a palavra para falar à sua classe sobre os eventos que surgiram na costa leste. Abre aspas. Qualquer um que bombardeie o Pentágono tem o meu voto. Fecha aspas. As palavras de Beldon abriram caminho para que os professores anti-americanistas falassem o que pensavam. Muitos professores subiram ao palanque e puseram a boca no trombone. Em certa aula que tive de filosofia, ciência e política, o professor Dan O'Neill, alguém que se auto-intitula, entre aspas, esquerdista de coração, sugeriu que, entre aspas, as pessoas que causaram o 11 de setembro poderiam cair na definição de direito de resistência de Locke, fecha aspas. Olhei então em volta para ver a reação da classe. A maioria concordava com a cabeça em consentimento silencioso.
como marionetes manipuladas pelas cordas do professor. A Associação de Estudos do Oriente Médio organizou um encontro em novembro de 2001 em São Francisco. A revista Nova República, editada por Frankfurt, relata, abre aspas, seguidos expositores falando do tão falado terrorismo ou terrorismo entre aspas, em um painel típico de Gwyn O'Cruley da Universidade do Arkansas. Ele defendeu os oponentes fundamentalistas do regime saudita, considerando os marxistas levemente perturbados. Eles estão pedindo redistribuição de riqueza e justiça social. Eles querem o império da lei. Fecha aspas. Esses extremistas sauditas sempre lutando por justiça social. William Bloom, autor do livro Rock State, participou de uma palestra informal na Universidade da Carolina do Norte. Na sua fala, Bloom afirmou com vigor, abre aspas, são poucas, isso se alguma o fizer, as nações no mundo que têm acolhido mais terroristas do que os Estados Unidos, fecha aspas. Na mesma palestra, Catherine Lutz, também professora da UNC, afirmou que, abre aspas, se um dos criminosos do 11 de setembro é Osama Bin Laden, mandem a Polícia Internacional atrás dele e, na volta, já aproveitem para prender também Henry Kissinger e Augusto Pinochet, fecha aspas. O sentimento, entre aspas, Estados Unidos da América terroristas é extremamente popular, abre aspas. Temos provado que nossas ações não nos diferenciam daqueles que nos atacam, fecha aspas, afirma Michael Hudson, da Universidade de Georgetown. Por exemplo, ele diz, abre aspas, deveríamos nos lembrar de nossa culpa por Hiroshima e Nagasaki e entender que não somos tão bonzinhos assim, fecha aspas. Adam Goldstein, ex-presidente do Conselho de Relações Universitárias da Universidade de Wisconsin-Madison, escreveu uma carta ao editor do jornal Badger Herald, da Universidade de Wisconsin. Abre aspas. Antes de falar sobre terroristas tão malignos, por que você não tenta se aprofundar mais e enfrentar a realidade de que nossos líderes são tão criminosos de guerra quanto Hitler, Stalin e outros monstros do século XX? Fecha aspas. Robert Jensen, professor da Universidade do Texas, acredita que o 11 de setembro, abre aspas, não foi tão desprezível quanto os atos massivos de terrorismo que o governo americano tem cometido durante a sua própria existência, fecha aspas. Abre aspas, minha raiva nesse dia, ele escreve, é direcionada àqueles que governam com poder nos Estados Unidos e arquitetam ataques a civis de formas igualmente trágicas, fecha aspas. Bom, eu mesmo não consigo me lembrar da última vez em que os fuzileiros navais americanos sequestraram um avião de civis e chocaram contra prédios cheios de trabalhadores. Você lembra? Não existe professor vivo que se iguale ao histórico anti-americano do professor Noam Chomsky, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 2002, o livro 11 de setembro de Chomsky tornou-se sucesso internacional. Mundialmente falando, as pessoas amaram porque massacrou os Estados Unidos, escrachando-os como nação terrorista. Em sua obra, Chomsky é todo cuidadoso ao dizer que nada pode justificar os ataques de 11 de setembro. Ele, então, fazendo o caminho inverso, procede para justificá-los. Abre aspas. A Corte Internacional de Justiça fez bem ao condenar os Estados Unidos como Estado terrorista, fecha aspas, afirma o autor. Os Estados Unidos da América são responsáveis pelo terrorismo em massa e continuam culpados até o presente, fecha aspas. Da próxima vez, o professor Chomsky deveria se voluntariar para liderar missões aéreas suicidas. A UCLA ofereceu aos alunos seminários baseados nos ataques de 11 de setembro. Um deles foi intitulado, abre aspas, Terrorismo e a Política do Conhecimento, fecha aspas. A descrição do curso diz o seguinte, abre aspas, enquanto o mundo está unido e devidamente rechaçando os bombardeios do 11 de setembro,
A grande mídia americana permanece insensível às vozes críticas que têm alertado sobre o histórico desbravador e imperialista dos Estados Unidos e a relação dos bombardeios ao World Trade Center com os excessos americanos no Iraque, no Sudão e no Oriente Médio. Esse seminário faz perguntas fundamentais sobre o modo como consideramos o terrorismo e seus agentes. As contínuas sanções impostas ao Iraque também deveriam ser consideradas uma forma de terrorismo? Qual é a relação entre os Bin Ladens deste mundo e o terrorismo do Estado Ocidental? Tem como ficar mais repugnante? A resposta é sim. Roxane Dunbar Ortiz, professora na Universidade do Estado da Califórnia, ministra um curso chamado Não Estou Brincando, abre aspas, a sexualidade do terrorismo, fecha aspas. Ela diz que o conflito militar é causado pela agressão sexual masculina, abre aspas. O conflito armado não é necessariamente um inferno para aqueles que lutam, mas uma forma de erotismo, fecha aspas. Seu curso também enfatiza o sofrimento do Talibã nas mãos do agressor americano, abre aspas. No governo do presidente Bush estão alguns dos terroristas mais documentados da face da terra, fecha aspas. No dia 1º de julho de 2001, os alunos da Universidade do Texas pegaram cópias do The Lie Texas e logo se depararam com uma diatribe anti-americana da professora Dana Clow. Abre aspas. Parece estranho jurar lealdade a um pedaço de pano que representa uma nação corrupta que impõe sua vontade, tanto econômica quanto militar, mundo afora pelo uso da força. Fecha aspas. Ela escreveu, abre aspas, eu juro fidelidade ao povo do Iraque, da Palestina e do Afeganistão, cuja luta é por sobrevivência e resistência, fecha aspas. São pessoas como Claude que deveriam estar no prédio que os terroristas atacaram. É justo, desde que Claude e sua turma estão dispostos a apoiar ações terroristas. Entre aspas, é tudo culpa nossa. Para não reagir com entre aspas, a América merecia isso, as universidades reagiram com, entre aspas, precisamos perguntar o motivo. Os professores universitários de esquerda procuraram entender os terroristas, negando que suas ações fossem ruins, mas as justificando. Geralmente, isso significa culpar a política externa americana pela, entre aspas, ira muçulmana. William Beeman, professor na Brown University, implorou aos alunos que olhassem no fundo da alma dos terroristas e tentassem se relacionar com eles. Abre aspas. Ao invés de correrem para julgar e procurar vingança contra os responsáveis pelo terror, entendam a pergunta mais difícil de por que eles fizeram isso? Fecha aspas. Na UCLA, essa noção surge na forma de seminários. O professor John Agnew ministra um seminário chamado, abre aspas, Entendendo o Talibã, fecha aspas. A St. Lawrence University, em Nova York, oferece um curso chamado, entre aspas, Por que eles nos odeiam? Abre aspas, precisamos entender o que os incomoda para então criarmos reformas políticas que lidem com esses movimentos e não os combater com poderio bélico, fecha aspas, afirma Paul Lubeck, da Universidade de Santa Cruz. Calma. Abre aspas, duvido que tenhamos aprendido alguma coisa com esse ataque, declarou Amir Mufti, professor na UCLA, em uma palestra sobre o 11 de setembro. O que os Estados Unidos da América deixaram de aprender, obviamente, foi que sua política externa criou o ódio nas ruas árabes. A solução? Moldar nossa política externa. Aparentemente, ser parte de um grupo que presta culto à morte não é motivo suficiente para o assassinato de cidadãos americanos. Deve ser algo que nós fizemos. Os alunos da Universidade de Georgetown tiveram um debate intitulado, abre aspas, resolvido, as políticas americanas e nossas ações passadas provocaram os ataques recentes, fecha aspas. Os atos terroristas foram, entre aspas, o resultado previsível da política externa americana, afirmou Bill Israel na Universidade de Massachusetts.
Tom Pettigrew, da Universidade de Santa Cruz, afirmou que as ações e políticas americanas foram culpadas pelo 11 de setembro, especialmente os 2 bilhões ao ano que os Estados Unidos fornecem em ajuda estrangeira a Israel. Esqueça o fato de Israel ser o aliado mais próximo dos Estados Unidos. Esqueça que os Estados Unidos dão quase 2 bilhões por ano também ao Egito. Esqueça que a quantia total do dinheiro americano direcionado aos Estados muçulmanos torna pequena a quantia que vai para Israel. Abre aspas. Por todo o mundo, os Estados Unidos são considerados uma superpotência enorme e agressiva, sem rivais. Fecha aspas. Sustenta Pettigrew. Mazier Beruz, professor na Universidade Estadual de São Francisco, concorda com Pettigrew. Abre aspas. O ressentimento internacional vem de fatores como sanções ao Iraque, apoio americano a regimes impopulares, a presença americana no Oriente Médio e no conflito Palestina-Israel. Fecha aspas. Na mesma linha, Donald Quattart, professor na Universidade Binghamton, em Nova York, diz que os ataques foram reflexo de 25 anos de, entre aspas, fracasso das políticas americanas no Oriente Médio. Ecoando o argumento, entre aspas, os Estados Unidos da América são arrogantes, James Kelvin, professor na UCLA, justificou o assassinato de 3.000 americanos cometido por terroristas. Abre aspas. Eles nos odeiam por causa da nossa liberdade, arrogância e hipocrisia, fecha aspas. Declarou a uma audiência de alunos da Universidade de Irvine. James McCormick, professor na Universidade do Estado de Iowa, concorda e ainda pergunta, abre aspas, os Estados Unidos são um país tão arrogante a ponto de ignorar a oportunidade de cooperar com outros países, não deixando de lado o poderio militar e a força bélica? Fecha aspas. 1 minuto de silêncio para pensarmos a respeito. Beleza, já decidi. Prefiro o poder militar. Seminário organizado pela UCLA. Abre aspas. A América como hiperpotência. Fecha aspas. Tratava do 11 de setembro e teve por preletor o professor Geoffrey Garrett. A descrição da aula dizia o seguinte, abre aspas. As pessoas nos Estados Unidos, nas ruas e em Washington, acreditam que o poder americano tem sido usado de forma benevolente, para o bem de todo o mundo. Mas reações tendem a ser bem diferentes fora dos Estados Unidos, variando do descontentamento com a polícia e protestos em massa, e finalmente aos trágicos eventos do 11 de setembro, fecha aspas. Somos tão cruéis com os muçulmanos que eles todos querem vir até o nosso país e matar nossos civis. Esqueça que o governo americano pôs seus soldados em perigo para salvar os muçulmanos, como na Iugoslávia. Deve ser culpa nossa. Barbara Foley, professora na Universidade de Rutgers, diz, abre aspas, seja qual for a causa imediata do 11 de setembro, sua causa última é o fascismo da política externa americana das últimas décadas, fecha aspas. Fascismo? Será que a madame já viveu em um país verdadeiramente fascista? Se tivesse, saberia que a política externa do mundo árabe que é fascista. Ayad Al-Ghazaz, professor na Universidade do Estado da Califórnia, em Sacramento, insiste que os árabes não odeiam os americanos, apenas a política externa americana. E também diz que as políticas do presidente Bush criaram mais terroristas. Abre aspas. Se Bush se recusa a falar sobre as causas do terrorismo, garanto que o problema permanecerá por muito tempo, fecha aspas, afirma Al-Ghazaz. Quais são as causas do terrorismo? Abre aspas, eles simplesmente odeiam a política externa americana. Da perspectiva deles, esta se baseia na imposição, na interferência e no apoio a regimes corruptos, em particular o dos israelenses, fecha aspas. A solução, Al-Ghazaz sugere, abre aspas, conscientizar-se e manter a mente aberta sobre o povo árabe e a situação no Oriente Médio, fecha aspas. Para acabar com o terrorismo, tenho a mente aberta quanto aos terroristas e sua agenda. Bom, desde que me entendo por gente, parece um sentimento de convivência com os terroristas.
A Universidade da Carolina do Norte deve realmente ter um espírito psicótico. Determinado orador da Universidade da Carolina do Norte deu a entender que o governo americano deveria se desculpar para com os torturados e empobrecidos e com todos os milhões de outras vítimas do imperialismo americano. Fecha aspas. Certo professor, também da Universidade da Carolina do Norte, exigiu que os alunos lessem um livro que enaltecia o Alcorão e passou exercícios baseados na leitura. O livro ignora as surutas 4, 5 e 9, que encorajam o povo muçulmano a matar os infiéis. Sarah Shields, professora na Universidade da Carolina do Norte, chama Osama Bin Laden de, entre aspas, o resultado de políticas americanas erradas, e diz que, entre aspas, novas políticas americanas erradas criarão mais dezenas, talvez centenas de Bin Laden. Não, mais idiotas como Shields querem impedir o governo americano de alvejar terroristas como Bin Laden, choramingando sobre a política externa americana. Entre aspas, não culpe o Islã. A primeira reação dos professores esquerdistas foi culpar os Estados Unidos da América. A segunda foi tirar qualquer culpa do Islã. E fizeram um trabalho fantástico. Enquanto 39% do público geral americano dizem ter uma impressão desfavorável do Islã e 47% favorável. Absurdos 61% dos alunos universitários declararam-se favoráveis ao Islã e apenas 24% desfavoráveis. Abre aspas. Nada tem a ver com religião, mas sim com economia e política, insiste Donald Quatard, professor na Universidade de Binghamton. Usando a velha fórmula intelectual, a saber, o relativismo moral, o professor Jamal A-Badawi afirmou aos alunos da Universidade de Connecticut que, entre aspas, ao longo da história, pessoas têm feito as coisas mais horrendas em nome da religião. Portanto, não deveríamos culpar o Islã. Para justificar a violenta oposição feita a medidas de segurança como a formação de perfis raciais, os professores de esquerda citam o, entre aspas, terrorismo doméstico. Os terroristas anti-aborto e o homem branco cristão, como Timothy McVeigh, representam aos Estados Unidos da América tanto perigo quanto os terroristas islâmicos, afirmam esses professores. Os homens-bomba do 11 de setembro eram apenas fanáticos. E existem americanos fanáticos também. Então, não vamos cair matando os muçulmanos, beleza? Khaled Abou El-Fadi, professor de Direito, diz que há um padrão duplo no caso dos terroristas domésticos. Abre aspas. Há um duplo padrão quando atos de terrorismo são cometidos por pessoas de antecedente islâmico, fecha aspas. Concorda o professor Jamal A-Badawi, durante uma palestra para alunos da Universidade de Connecticut. Não exatamente. McVeigh e Unabomber foram sentenciados com a pena de morte. Abre aspas. Julgar o Islã baseando-se nos atos de Osama Bin Laden seria como condenar todos os cristãos pelos atos de Timothy McVeigh, fecha aspas, afirma Mark Bertson, professor na Henley College. Eis uma mentira contada deliberadamente aos alunos. McVeigh era ateu confesso, enquanto Bin Laden é um muçulmano religioso devoto. Alan Richard, professor na Universidade de Santa Cruz, fala o seguinte, abre aspas, foi muito infeliz o ato de nosso presidente declarando guerra ao terrorismo, o qual é uma tática militar, fecha aspas. Abre aspas, por mim, seria melhor que ele declarasse guerra ao fanatismo. Foram eles que causaram mortes em Nova York e Washington. Os muçulmanos não têm o monopólio do fanatismo. Também temos isso nos Estados Unidos, fecha aspas. Não com o mesmo número. Timothy McVeigh matou 168 pessoas e os terroristas anti-aborto mataram 6 pessoas desde 1993. Não é muito em comparação aos grandes números de americanos mortos mundo afora pelos terroristas islâmicos. Só no 11 de setembro, os terroristas muçulmanos mataram 17 vezes mais o número de americanos que a quantia citada acima,
e eles evidentemente planejam mais atentados e atrocidades. Abre aspas. Assim como a maioria dos americanos não consideraria cristão os terroristas anti-aborto, também as ações desses terroristas não deveriam ser taxadas como representantes do Islã, e isso em nenhum sentido, fecha aspas, concorda Alan Goldlust, professor na Universidade da Geórgia. Exceto por uma coisinha. Grande porcentagem dos muçulmanos não veem os bombardeios suicidas como contrários ao Islã. Diane Eck, professora de Harvard, também vai no caminho do relativismo moral. Ela afirma, abre aspas, tenho a sensação de que temos fanáticos em todas as tradições religiosas. Temos pessoas dispostas a matar e destruir em favor de suas próprias visões de justiça e verdade, fecha aspas. Mas por que então judeus e cristãos não se explodem em civis inocentes em nome da sua própria religião, professora? Abre aspas. O Islã não causou os eventos do 11 de setembro. O Islã não é violento por natureza. E a maioria dos muçulmanos é composta de pessoas pacíficas em relação nenhuma com a violência. Fecha aspas. Defendeu o professor Paul Powers enquanto palestrava na Levi Clark College. Davi Forte, professor na Universidade Estadual de Cleveland, caracteriza os ataques como perversão do Islã e depois tenta agrupar os muçulmanos e o Ocidente como vítimas duplas de Bin Laden. Abre aspas. A guerra de Osama Bin Laden é contra o Islã, mas também contra o Ocidente. Fecha aspas. Forte escreve, abre aspas. Em sua forma moderna, o extremismo de Bin Laden tem muito mais em comum com Stalin, Hitler e Mao do que com a tradição islâmica. Bin Laden, assim como esses outros terroristas do Estado, está em guerra com seu próprio povo, fecha aspas. Não exatamente, a maioria das nações árabes apoia Bin Laden, senão abertamente, secretamente. E a América ainda está para ver importantes ímãs condenando tanto o 11 de setembro quanto as explosões suicidas em Israel. O Islã não é exatamente antiviolência. E se você está gostando desse audiobook, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.